E aí pessoal, professor Gessé falando aqui. Vamos continuar nossos estudos sobre gasolina, tá? Gasolina e petróleo. A gente sabe que a gasolina aí, ela vem do petróleo cru e corresponde a 20%, tá? Da fração do petróleo cru. Então é uma boa porcentagem. E a gasolina a gente sabe que é utilizada para consumo, né? Como combustível. Mas o consumo atual mundial ele é muito alto. E esses 20% acabam não sendo suficiente para atender a demanda mundial. Com isso, né, os químicos eles desenvolveram algumas técnicas e uma delas é o craqueamento, tá? O craqueamento que a gente vai estudar aqui hoje, como é que ele funciona e para que ele serve. Dentro das refinarias, né, a gente tem esse primeiro problema, que é a quantidade de gasolina produzida, e dentro das refinarias algumas substâncias são deixadas, tá? Elas sobram dentro das refinarias. Essas substâncias, né, são aqueles óleos lubrificantes, né, aquelas substâncias mais pesadas, tá? O querosene, tá bom? Elas têm um certo valor no mercado? Tem, mas a gasolina tem um valor maior. Então os químicos desenvolveram, né, esse procedimento aqui para transformar essas moléculas maiores, mais pesadas, com menor valor econômico, transformar em combustível. E é o craqueamento que faz isso, né? O craqueamento foi desenvolvido nos Estados Unidos pouco antes do começo da Primeira Guerra Mundial, então já faz um tempinho. Esse processo consiste no aquecimento da temperatura de aproximadamente 500 graus Celsius de frações mais pesadas do petróleo. Então é isso que você tem que levar, tá? Como conhecimento prévio aí do craqueamento. Essas frações mais pesadas são moléculas maiores, que têm um ponto de ebulição maior. Exemplos aí é o querosene e óleos lubrificantes. Sob pressões maiores que atmosféricas e na presença de catalisadores, né? A gente sempre tem que ter o catalisador aí para poder acelerar os processos reacionais. Então, a gente tem aqui um exemplo, tá? De uma molécula, né, com 16 carbonos, 34 hidrogênios. Então, é uma molécula bem grande, tá? Então, provavelmente aí é um óleo lubrificante, tem a estrutura de um óleo ou de um outro combustível mais pesado. Ele vai ser, né, adicionado a uma variação de temperatura muito alta, sob pressões também, a presença de catalisador, e essa molécula vai se quebrar, tá? A gente pode ver que ela vai formar duas moléculas com 8 carbonos, ou uma molécula com 9 carbonos, ou com 7 carbonos, duas moléculas com 9 carbonos, 7 carbonos, mas com quantidade de hidrogênio diferente, provavelmente aqui a gente tem insaturação, tá? Então a gente tem uma infinidade de moléculas que podem ser formadas a partir dessa primeira que tem aqui. Então esse procedimento de tu ter essa molécula mais pesada, né, maior, e transformá-la em moléculas menores, tá, que vão chegar a ser substâncias que compõem a gasolina, por exemplo, a gente tem aí o procedimento do craqueamento, tá? A gente pega aquela molécula pesada, transforma em moléculas menores e daí a gente retira o combustível para poder sanar esses problemas aí de consumo mundial, tá? E aí por aí vai. Então esse é o craqueamento, tá? A gente tem alguns exemplos de processos reacionais. A gente fica por aqui e até a próxima, galera.